o meu caminhar com Jesus transformou a minha vida. Eu tô prestes a fazer uma loucura. Vou sair pra correr nesse frio, nessa chuva. É isso mesmo. Tem um tempão que eu não tô correndo e, tipo assim, eu tinha falado que eu ia correr hoje. E eu vou correr hoje. Com essa coragem que eu tô mesmo. Se eu pensar muito, eu não vou não. Então, bora correr. Ah, só pra eu não esquecer. Quando eu voltar da corrida, eu tenho um papo pra trocar com vocês, beleza? Então, já volto. Vou correr. 5, 15. Eu tô morto. Tá chovendo muito. É isso, voltei depois de mais de 1 hora correndo. Hoje eu corri cerca de 10 quilômetros e pouquinho. Foi uma das corridas maiores que eu já fiz. Cara, eu tava assim um tempo sem correr, mas eu fui correndo, senti o corpo respondia bem. Então só segui. Hoje foi a primeira vez que eu saí pra correr na chuva, o tempo tava exatamente assim, como no vídeo. Bora! Mas eu me senti bem, tava correndo, tava feliz, o corpo tava respondendo bem. Foi até isso que eu falei aqui no meu Strava. O corpo respondeu muito melhor do que eu esperava. Então, tô mega feliz, já fiz um lanche, já bebi água, já fui no mercado, já voltei, já fiz bastante coisa. E agora a gente tá aqui para trocar essa ideia. Eu tinha outros vídeos para postar, já tenho outros vídeos gravados, como vocês que já me acompanham lá no Instagram sabe que eu fui para Madrid há pouco tempo, de aniversário surpresa para Luana. Isso vai ser um vídeo aqui no canal, tem algumas imagens, vou deixar um pedacinho para vocês. Eu precisava que a gente tivesse essa conversa antes da gente seguir para os próximos vídeos. Eu falei com vocês que eu ia conversar sobre muitos assuntos aqui, e sobre fé é um dos assuntos que eu gostaria de abordar. Eu não tenho a intenção de fazer esse canal ser algo ensinando, mostrando para as pessoas o que fazer ou como fazer, sabe? Não é esse tipo de interação que eu quero ter aqui com as pessoas que assistem esse canal. Mas eu quero mostrar como que é a minha verdade, a minha realidade, como eu faço, como eu gosto de fazer, como eu gosto de me relacionar com Deus e essas questões assim. Mas eu vou contar um pouquinho do início, de como foi que aconteceu tudo isso. Eu estava aqui em Portugal já, né? E muitas coisas aconteceram na minha vida, eu estava um pouco distante de Deus, sim, bem distante. Eu vivi uns longos 5 anos, talvez 4 anos, onde eu não tinha muito contato ali. E aí, quando a Lu voltou para cá, para Portugal, a gente, na verdade, quando a Luana veio para Portugal, né, a gente teve um momento que a gente começou a procurar uma igreja para ir. Até aí, então, foram muitas coisas que aconteceram. Eu não estava muito afim de ouvir sobre Cristo, sobre religião nenhuma, nem sobre o cristianismo em específico. Tinha ainda mais aversão quando se falava sobre cristianismo. E é muito doido, porque eu contar um pouco dessa história hoje, as pessoas que me que me conhecem hoje em dia, vai talvez até se assustar um pouco, se não souber muito sobre essa parte da minha vida. Porque eu tive bem afastado mesmo, bem longe. Mas eu não me sentia completo, sabe? Sempre me sentia vazio, sempre me sentia faltando alguma coisa assim mesmo dentro de mim que me completasse. Eu tava vivendo mais ou menos aquilo onde eu almejei muita coisa, cheguei num ponto onde eu tinha talvez aquilo que eu queria, tava vivendo uma realidade que eu tava trabalhando com o que eu gostava, tava envolvido com pessoas que eu gostava, e mesmo assim sempre faltava algo, sabe? Porque a minha expectativa tava em cima daquilo de tipo, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou estar realizado. E quando você alcança essas coisas, o seu objetivo de vida perde simplesmente o prazer, né? Porque você sonhou, batalhou, viveu, construiu, buscou, fez tudo para que aquilo fosse virar uma realidade, e aquilo virou uma realidade, daí depois você não sabe mais o que fazer. Então, assim, eu não conquistei muito dinheiro, eu não conquistei muitas coisas, assim, mas como eu não tinha sido apresentado a sonhos que eram tão altos,
Então eu só podia sonhar com aquilo que eu tinha na minha frente. Então eu sonhei dentro da minha realidade e alcancei basicamente todos os objetivos, assim, sabe? Depois que eu fui apresentado à realidade de outras pessoas assim também, que eu entendi que eu podia sonhar um pouco mais alto, que eu podia sonhar com objetivos ainda maiores. Mas enfim, eu sempre tive vazio dentro de mim. O ponto aqui é que lá no Brasil ainda eu tinha já sido direcionado uma palavra sobre aquilo que eu deveria ter feito, sabe? Alguém lá no meu passado falou comigo sobre algo que eu deveria fazer, eu simplesmente ignorei. E depois de muito tempo eu ia buscando, né, uma igreja, como eu falei, a gente encontrou uma igreja que a gente gostou bastante, a gente buscou algumas, não se identificou, apesar de ter achado bem legal algumas delas que nós visitamos, até no momento onde a gente chegou na nossa igreja que a gente está hoje, que a gente já está aqui há quase 2 anos, né? E a gente sentiu parte da coisa, sabe? Não só, a gente sentiu que era uma igreja muito bíblica, falava muito sobre Jesus, que era muito voltado para a Bíblia, muito voltado para a palavra, e não tinha muita abertura para experiencialismo, né? O nosso pastor é um pastor muito centrado, uma pessoa que direciona muito bem a gente sobre aquilo que a gente deve seguir e direciona muito bem para aquilo também que a gente precisa tomar cuidado para que aquilo não vire uma verdade para a gente, sabe? Mas enfim, ali a gente conheceu pessoas que nos aproximaram de Deus, conheci pessoas que facilitaram o meu caminho, com certeza, tive pessoas que me deram um suporte muito grande e até então eu cheguei no momento que eu quis me batizar e foi um momento muito emocionante, foi um dia especial na minha vida, foi um marco assim mesmo, porque a minha vida era literalmente uma antes do batismo e se transformou em totalmente outra coisa a partir daí. E a minha relação com Deus só veio aumentando, porque eu conhecia Deus de ouvir, né? Através de outras pessoas, eu ouvia pessoas falando, ouvia pessoas comentando sobre experiências que tinham tido, que Deus fez isso e aquilo na vida delas, que elas tinham lido tal livro, que elas tinham lido tal coisa na Bíblia. E eu, por nunca ter sido uma pessoa que foi muito envolvido com livros, eu acabei não tendo esse hábito de ler a Bíblia lá no Brasil, né? Porque eu falo tanto do Brasil, porque eu tive um período ali no Brasil onde eu estava na igreja, foi um período ali de adolescência, onde eu me envolvi com muitas atividades da igreja, mas eu não tinha o hábito de leitura bíblica em casa, por exemplo. Por isso eu sempre retrato sobre a minha experiência do Brasil. Mas voltando aqui para Portugal, foi nesse período que eu conheci Cristo com os meus próprios olhos, sabe? E foi aqui em Portugal onde eu tive a maior experiência com Deus. Aquela palavra que eu tinha sido direcionado lá no Brasil, ela voltou para mim e eu tive ainda receoso sobre falar sobre isso, eu fiquei ainda postergando voltar a falar, tocar nesse assunto. Eu tinha muita dificuldade de falar para as pessoas sobre isso, sobre esse assunto também. Só que é muito egoísta da minha parte esconder algo que transformou e mudou minha vida por completo, de pessoas que estão ao meu redor, sabe? Que estão passando por mim, que estão vivendo junto comigo na minha vida. E atualmente eu tenho aberto muito mais essa parte da minha vida para outras pessoas verem também. Aqui em Portugal eu conheci Cristo de verdade, eu tive experiências pessoais com Ele, tive oportunidade de fazer coisas que eu, nossa, sério, nunca imaginava que faria, porque eu andava tão longe, tão longe, tão longe, que achava que já não era mais possível fazer essas coisas. Eu e a Luana, a gente assumiu uma célula, a gente cuida de pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente explica sobre Jesus para essas pessoas, a gente tem sido discipulado, a gente tem sido, de verdade, discípulos, sabe? Porque é muito fácil você ser crente em Jesus. É muito fácil você ser crente, sabe? Você acreditar em Deus, é muito fácil você acreditar em Deus. Se você for perguntar nas ruas, você perguntar, tipo, você acredita em Deus, você acredita em Deus, você acredita em Jesus? Muita gente vai falar que sim. Muita gente vai falar que sim. Mas quando a gente começa a perguntar às pessoas se elas se enxergam como discípulas de Cristo, já é uma parada totalmente diferente, sabe? Existem muitas coisas que você precisa abrir mão, mas que todas elas valem a pena, sabe? Enfim, aquela palavra voltou no meu coração, aquele versículo, aquela frase,
E eu ainda demorei um tempo para entender que eu precisava fazer isso. E por que eu fico dando tantas voltas assim? O versículo em questão que eu tô falando aqui, ele é lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 33. Também tem em Mateus, né? Mas, enfim. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca num lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver as luzes, possa ver a luz. E eu esconder essa parte da minha vida é um pouco como se eu estivesse apagando essa luz, sabe? Como se eu estivesse deixando escondida essa grande transformação. Hoje é um dia muito específico para estar gravando isso. Hoje, teoricamente, seria o dia do silêncio, né? A Páscoa é logo agora, domingo. Hoje era o dia do silêncio, onde Jesus foi morto, onde os discípulos ficaram cabisbaixo, onde as pessoas estavam tristes, onde o túmulo foi fechado. Mas a gente, como já tem o spoiler, a gente não fica triste, a gente já está feliz, porque a gente já sabe que o túmulo não ficou fechado, que nosso rei não ficou morto, que ele ressuscitou, que ele deu a vida por nós, que tudo isso aconteceu. Cara, é muito doido eu poder falar isso aqui diretamente pro YouTube, porque eu nunca me imaginei fazendo isso daqui, sabe? Há muito tempo lá atrás eu gravava vídeo do Vitinho falando diretamente pra câmera sobre essas questões, sobre esse assunto, e eu ficava falando, caramba, que maneiro, né, velho? Olha lá, ele fala de Jesus abertamente, dá as palavras para as pessoas. E hoje eu tô aqui contando meu testemunho real sobre aquilo que aconteceu na minha vida. É muito engraçado porque eu vejo uma onda de pessoas fazendo isso daqui também e mostrando algo bem pessoal da sua vida e falando para as pessoas daquilo que aconteceu. E para mim é quebrar uma barreira muito grande fazer isso daqui. Não falando sobre eu ter medo de falar de Jesus para as pessoas, porque isso para mim é o de menos. Eu tenho muita facilidade, tenho muita felicidade, na verdade, de poder falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho essa barreira porque a cada dia que passava, eu ficava mais introspectivo e mais tímido para falar sobre a minha vida e sobre aquilo que eu acreditava, sobre todas essas coisas, né, que eu já falei no vídeo passado. Até a minha psicóloga falou comigo e ficou feliz sobre eu ter voltado a postar no YouTube, sobre eu ter novamente aberto o canal de comunicação tanto no Instagram quanto aqui no YouTube para poder me comunicar. Vocês vão ver que daqui para frente a minha comunicação vai melhorar. Eu ainda estou muito travado, estou muito tímido, mas enfim, eu precisava falar que algo mudou aqui dentro e aqui dentro também. A forma de eu viver, a forma de eu pensar e a forma de eu agir foi algo totalmente transformado, porque através desses experimentos que eu fiz com a minha vida, através dessas entregas que eu fiz, através desse conhecimento que eu tive sobre a pessoa de Jesus, sobre a forma como um discípulo se comunica, caminha, acredita e confia, isso transformou a minha vida, sabe? E hoje eu tô aqui falando pra vocês o quanto isso me fez bem. A minha vida ficou muito mais feliz, saber que eu não estou sozinho, que eu não estou desamparado, mesmo nos dias de maior aflição da minha vida, por mais que muitas pessoas me deixem, por mais que os meus amigos me traiam, por mais que eu não tenha companhia física para fazer alguma coisa, eu sei que eu não estou sozinho porque eu tenho um pai. É isso. Eu poderia falar muitas coisas mais, eu poderia falar sobre experiências que eu já tive aqui, sobre lugares que ele me colocou, pessoas com quem eu falei, mas esse vídeo não era para falar sobre aquilo que aconteceu por fora, mas sim aquilo que aconteceu por dentro. O meu caminhar com Jesus transformou a minha vida. Eu não sou um pregador, né? Eu não vou aqui fazer um apelo no final do culto, mas eu vou te fazer um convite. É diferente. Se você está se sentindo sozinho, aí do outro lado da tela, ou confuso, ou preocupado, ou ansioso, eu te convido a você experimentar por você mesmo, não por aquilo que outras pessoas falaram, ou por aquilo que alguém falou que já vivenciou, não pelo meu testemunho aqui sobre aquilo que eu vivia com Jesus, mas por você mesmo. Experimenta se entregar, experimenta se colocar como uma pessoa que confia, que ao invés de você dar o passo, você pedir permissão, pedir direcionamento para você dar o passo. Quando você fizer isso,
lógico, a Jesus, entender o amor dele na cruz, entender o sacrifício que foi feito, saber que nada daquilo que você fizer vai ser comparado com aquilo que ele já fez por você. No dia que você fizer isso e se entregar por inteiro, você vai ter a sua vida totalmente transformada. Assim como a minha foi transformada e como milhares de pessoas já foram transformadas por esse amor que já foi derramado por você. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que esse vídeo possa chegar até você de uma forma muito legal, que vocês consigam compreender isso que eu falei aqui hoje e que nos próximos vídeos a gente fale também sobre aquelas coisas que aconteceram por fora. Beleza? A gente tem muitos vídeos vindo por aí, tem de corrida, tem vídeos sobre Madrid, tem vídeos sobre Luana, tem vídeos sobre a nossa casa, tem vídeo sobre casamento, tem vídeo sobre muita coisa. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. E como eu falei no vídeo passado, você já sabe, te vejo nessa jornada e vambora! Tava pensando se eu falava aqui no final do vídeo, mas eu vou deixar esse pedaço também. Pode ser que tenha ficado confuso em algum momento o vídeo, mas o que eu queria só que vocês entendessem de tudo aqui que eu falei foi só que eu vivia de uma forma, encontrei Cristo e eu vivi de outra. Basicamente isso. Eu tive um encontro com Deus em algum momento da minha vida, que eu sei quando foi. E nesse encontro que eu tive com Ele, a minha vida foi transformada. Eu entendi sobre os meus erros do passado, eu pedi perdão, eu fui perdoado, eu entendi sobre o meu futuro, aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu fui instruído e tudo ficou mais claro e tudo ficou mais leve. Eu continuo sendo, na verdade, né? Uma pessoa que tem ansiedade, que tem fome, que tem sede, que está acima do seu peso, que quer emagrecer, que quer voltar pro shape. E é por isso que eu vou fazer vídeos sobre isso no canal. Eu continuo sendo um ser humano qualquer, como você que está me assistindo. Mas o fato de eu ter alguém para quem eu posso sempre correr, entregar e dividir as minhas dores é totalmente diferente. E Jesus ocupa exatamente essa posição, na minha vida e na sua vida. Entendeu? É isso. Não perde tempo. Não vale a pena procurar outros caminhos. Porque você sempre vai chegar num lugar onde você está vazio. E esse vazio que tem dentro de você é exatamente o espaço onde Deus pode ocupar. E onde você não vai encontrar mais nenhuma outra coisa que vai caber aí dentro. Nem dinheiro, nem droga, nem balada, nem mulheres, homens, namorados, maridos, filhos. Tem um espaço que é reservado e uso exclusivo para Deus. Tá bom? Gente, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. E hoje não teve superprodução. Estou usando a luz do meu quarto. E essa luz de abajur. Porque a luz, os negócios eu deixei no trabalho. Grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu estou muito feliz porque eu falei de Jesus para você. Tá bom? Tchau.